ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções. Bom, no começo do programa vamos agradecer a parceria com a Guarulhos Web.
Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. Um abraço para o nosso amigo Zanon, para o Decinho Pompeu, para o Danilo Sanches e toda a sua equipe. Bom, e falando sobre pessoas que lutam pela cidade e procuram soluções, é o nosso convidado de hoje, muito conhecido, um ícone da esquerda guarulhense, o nosso convidado. Boa noite, Edson Albertão. O Arinaldo, seu amigo Arinaldo, ele manda a pergunta. Como fica o comunismo na América Latina após a velha Cuba comunista abraçar o imperialismo? O Arinaldo, eu acho que ele deve saber que Cuba não é comunista, Cuba é socialista. E eu acho que vai continuar sendo socialista. Existe um desafio grande no mundo, porque os paradigmas da esquerda acabaram caindo, né? A União Soviética, Cuba, Vietnã. Na verdade, o socialismo só é possível se ele for mundial. Assim como o capitalismo é mundial. Não existe como você fazer socialismo num único país, inclusive um país pequeno como Cuba. Agora, aquilo que foi conquista do povo, a igualdade, a solidariedade, o respeito pelos direitos, a questão da defesa do meio ambiente, essas coisas todas se mantiveram e vão continuar se mantendo. Viva Cuba, viva a Revolução Cubana, e nós vamos temos sempre que acreditar na capacidade desse povo de superar as dificuldades, e vai superar. Eu acho que Cuba vive e a Revolução vive, porque enquanto houver espírito humano de solidariedade, a gente vai continuar defendendo a igualdade e um mundo justo. Fabrício, o jovem do PT, pergunta: camarada Edson Albertão, qual a sua visão e opinião sobre o projeto de entreguismo do pré-sal, capitaneado por José Serra e demais grupos políticos? Ele ainda pergunta, em sua opinião, nesse cenário político atual que estamos, avanço das forças conservadoras, como as bancadas Boi, Bala e Bíblia, ataque da mídia e do judiciário aos setores de esquerda, sua visão sobre o papel estratégico da juventude. São duas questões. Primeira, do pré-sal sendo entregue, e a questão da juventude. Eu acho que a questão do pré-sal revoltou a todos. Até mesmo os setores do PT estão muito indignados com o governo tendo feito acordo com o PSDB para tirar o pré-sal do povo brasileiro. De fazer um jogo entreguista. Um jogo a favor do imperialismo, um jogo a favor da indústria privada de energia. Agora, a questão é, o PT vai ser capaz de confrontar-se com isso? Vai realmente? Porque, veja, houve votos petistas que, se não tivessem acontecido, a urgência do debate sobre o pré-sal não teria acontecido também. E aí o povo ia conceber uma outra forma, ia conhecer melhor as situações todas, não é? Agora, o papel da juventude, meu bom companheiro, a gente tem que ser revolucionário. Nós temos que acreditar numa sociedade justa e igualitária. Nós temos que acreditar numa sociedade socialista. Nós temos que acreditar que os trabalhadores serão capazes de se impor a uma situação onde a injustiça, a exploração, as dificuldades, as humilhações, as angústias estão presentes todos os dias. O conservadorismo quer manter as angústias dos trabalhadores. O conservadorismo quer fazer com que nós estejamos cada vez mais de cabeças baixas, que estejamos cada vez mais de borco, caídos, vencidos. A juventude tem que fazer um grande trabalho e erguer a bandeira vermelha do socialismo, acreditando sempre que é possível transformar esse país e fazer com que esse país seja um país de todos. Olha, eu estou tentando fazer as perguntas mais rápidas aqui, mas as questões são complexas. O Raul Campos Nascimento, ele pergunta o que o camarada acha que deveria ser feito para retornar o crescimento econômico e equilibrar as contas de uma ótica socialista. E diria mais, existe espaço para uma política realmente socialista no Brasil? É complexa a pergunta. Existe, claro que vai depender de todo um acumular de forças, não é? Agora, o que deve fazer? Os ricos têm que pagar a conta. Ora, os ricos acumularam riquezas, a concentração de renda é fabulosa no Brasil e no mundo. Veja, 1% da população detém 52% de toda a riqueza mundial.
É hora dessa gente começar a pagar a conta. Veja, os ricos não pagam imposto de renda. Os ricos, as grandes empresas não pagam imposto de renda, as grandes fortunas não pagam impostos, as grandes transferências de capital não pagam impostos. Nós vivemos do imposto para a classe média e para os trabalhadores, que não tem como fugir porque o desconto é feito na fonte. Agora, se a gente começar a tributar as grandes fortunas, se a gente começar a trabalhar com a taxação das heranças, se a gente conseguir fazer com que haja uma alíquota maior de imposto de renda para os ricos, não é para o pobre, não é? Eu acho que a gente consegue fazer com que haja dinheiro suficiente para equilibrar as contas sem sacrificar o povo, sem sacrificar a aposentadoria. Vamos tentar ser mais rápido ainda. A Lourdes Dias, nosso colega jornalista, e a Tabata Teaser, fala mais ou menos a mesma pergunta. Albertão, fale sobre o escândalo da merenda do presidente da Alesp, o Fernando Capês, e fale também sobre a reorganização escolar que o Alckmin está implantando ao fechar algumas escolas. Pergunta da Lourdes Dias e da Tabata Teaser. Como professor, a gente fica horrorizado ao ver a política de educação do Estado. O Alckmin tem uma política que é degenerar cada vez mais o sistema de educação do Estado de São Paulo, fazer com que cada vez mais exista dificuldades para os trabalhadores da educação e para os alunos da educação, os alunos das escolas. Então, veja, a gente tem uma oposição grande ao projeto do Alckmin, porque o projeto do Alckmin é perverso. É extremamente perverso. E os alunos que ocuparam as escolas deram uma lição para todos nós. Uma lição de que é possível se confrontar com os poderosos e vencê-los. Porque os estudantes que ocuparam as escolas venceram. A reorganização foi barrada pelos estudantes. E isso é muito importante. Agora, quanto ao escândalo da merenda, existe algo mais nojento? Existe algo pior do que você saber que a quadrilha roubou daqueles que menos têm, daquele povo pobre que muitas vezes vai para a escola apenas para comer? Eu acho isso, eu sinceramente, eu sou contra qualquer pena de morte, sou contra qualquer... Agora, isso tem que ser investigado e efetivamente punido, porque se tratou de um crime extravagante em termos da sua perversidade. Estamos conversando aqui com o ex-vereador Edson Albertão. São várias e várias perguntas, estamos tentando fazer uma mescla aqui. Eu acredito que a pergunta do Wagner Gomes já está respondida. Edson Franco, o que ele acha de... O Edson Frank, o que você acha de ser um velho comunista? Tenta ser rápido nessa pergunta aí. Não, na verdade, uma vez eu conversei com um grande companheiro comunista que disse: nós estamos tentando ser comunistas, porque a sociedade capitalista é que forma o ser humano. O homem é formado pelo meio. E aí nós estamos tentando. Agora, eu tenho o maior orgulho de tentar dizer, ou de dizer que estou tentando ser comunista. Marcos Antônio Silva, my friend, manda um parabéns para o programa, estamos com uma grande audiência, muito obrigado. E ele aproveita para cumprimentar o entrevistado, Edson Albertão. E a pergunta é internacional dele: se você está torcendo para o republicano Donald Trump ou a democrata Hillary Clinton? Eu não sei. Eu acho que os americanos eles conseguem fazer com que qualquer que seja, o Sanders, por exemplo, no fim vai acabar sendo mais ou menos como Clinton foi, causando os mesmos crimes, as mesmas barbáries, as mesmas tragédias. O imperialismo é que tem que ser vencido. Antônio do Vale, grande Albertão, gostaria de saber por que as esquerdas estão tão fragmentadas e parecem distantes da realidade do povo. Edson do Vale. As esquerdas estão fragmentadas como sempre estiveram, agora muito distante da realidade do povo, porque eu acho que o PT acumulou dentro dele os pensadores, a militância, as forças políticas, e depois tentou fazer um processo de conciliação. Isso destruiu a capacidade de reação do povo pobre e dos trabalhadores. Agora, isso a gente vai recuperar. Antônio, a gente tem que ter a esperança de que o povo desse país é um povo capaz de não deixar-se vencer,
E, principalmente, não se deixar vencer pelas mentiras, pelos engodos, né? E fazer com que essas coisas todas sejam superáveis. Porque, na verdade, como Gramsci dizia, e Gramsci, eu tento ser gramsciano, o Gramsci dizia assim, o velho não morreu e o novo não nasceu. Esse período de transição é um período terrível mesmo, e a gente vai ter que suportar todas essas coisas que estão acontecendo. O Rafael Garcia, ele diz, Albertão, que falta esse senhor faz na Câmara de Vereadores? Excelente pessoa, tem um caráter incrível, registrando aqui a fala do Rafael Garcia. A jornalista Vera Figueiredo Saldiva. Albertão, querido professor, quando poderemos contar com você novamente na Câmara? Não sei, acho que meu papel na Câmara já aconteceu. Eu acho que eu tenho que construir um partido e eu estou tentando fazer isso com o PSOL. O PSOL está cheio de generosidade, o PSOL está cheio de combatividade, o PSOL está cheio de gente querendo construir coisas novas, buscando coisas novas. Não é o único, porque eu sei que tem gente dentro do PT muito boa. Eu acho que tem gente dentro do PCdoB muito boa. Eu tenho irmãos verdadeiros dentro do Partido Comunista Brasileiro. Há fragmentação, como Antônio do Valle dizia, mas essas fragmentações não deixaram fazer com que a gente perdesse o brio, a vontade de lutar pelas mudanças e, principalmente, a capacidade de ser generoso e ser preocupado com o povo. Então, o meu papel hoje é tentar construir o PSOL, fazer com que o PSOL seja um partido de resgate das grandes bandeiras que o povo pobre e os trabalhadores têm a empunhar. E o Albertão está se colocando como pré-candidato a prefeito pelo PSOL. Pelo PSOL, porque eu acho que é esse o papel que eu tenho. Eu acho que não há mais. A Câmara Municipal foi um momento da vida da gente. Eu acho que outros vereadores deverão fazer o trabalho de continuar a luta pela organização do povo. A Câmara serve a isso também, mas não é a única coisa a servir. Os sindicatos, as lutas dos bairros, as lutas da juventude, a luta das categorias profissionais, tudo isso é muito relevante para a construção de um novo pensamento que vai dar cabo a esse momento terrível que vivemos. O Pedro Zanotti Filho, ele que é o presidente do Sindicato dos Servidores, ele manda a pergunta: como você analisa a atual conjuntura onde a mídia e a direita tentam de todas as formas marginalizar os movimentos sociais? Não é só a mídia não, hein? Não, pois é, nós temos que tomar cuidado com essa lei contra o terrorismo, que ela não é contra o terrorismo. Ela é contra os movimentos sociais. Sim. Aliás, o MST, inclusive, já pede a Dilma que vete por completa. Se não vetar, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problema, porque imagine você, Roberto Samuel, que nós temos um menino preso lá no Rio de Janeiro, naquelas manifestações de 2013, porque ele estava com, me parece, com uma garrafa de Cândida no bolso, de pinho-sol, coisa que o vale, e a polícia cismou de que aquilo era um armamento que poderia fazer um coquetel molotov, eu sei lá que diabo. O fato é que os pobres não têm bons advogados, grandes advogados para defendê-los. E aí acabou o menino sendo preso e ficou na cadeia um bocado de tempo, porque tinha uma garrafa de pinho-sol no bolso. Né? E imagine que, neste momento, se a lei contra o terrorismo, que foi aprovada por esse Congresso absurdo, esse Congresso conservador e tacanho, mesquinho e covarde, percebe? Esse Congresso aprovou uma lei que vai permitir que a pessoa seja presa por 30 anos. Por 30 anos. É o fim da picada. Então, é claro que a criminalização dos movimentos sociais, o Zanotti está perguntando, está dizendo, e é verdade, há um interesse óbvio de setores de criminalizar os movimentos sociais, que é para manter o sossego dos ricos, à custa do terror aos pobres. O argentino, nosso amigo argentino, manda a pergunta para o Albertão. Como é que você analisa essa esquerda que hoje administra a Prefeitura de Guarulhos? Como é que você analisa? Eu acho que eu acho que está mais para o centro do que para a esquerda, né? Chega a ser de direita, não? Eu acho que não, porque a direita ela tem interesses bastante claros em deformar os pensamentos. E não me parece que essa é a ideia da administração. Agora, uma administração pouco preocupada
com a organização do povo, pouco preocupada em estabelecer relações mais solidárias, pouco preocupada em efetivar uma política de participação do povo pobre, dos trabalhadores de modo geral, ou seja, através de comissões, de organizações de bairro. Eu não acho que seja exatamente de esquerda. Agora, e até existem setores que advogam para as administrações a ideia de ser de centro-esquerda. Não é? Não sei se isso é possível, mas eu acho que esquerda hoje é realmente um projeto muito mais forte, muito mais presente na luta do povo. Quero registrar aqui o Cid Roberto Nobre Júnior, sabe quem é? Cerveja. É o Cerveja. Cerveja. Esse tem todo o meu respeito, o cara mais humano, honesto e guerreiro que conheço. A palavra aqui do Roberto, nosso amigo, meu xará. O Pedro Zanotti está nos acompanhando mesmo, hein, Zanotti? Obrigado. Muito bom o programa, Tribuna Livre, está se mostrando o melhor programa de Guarulhos. Muito obrigado. Zanotti também escreve, obrigado por ter feito a pergunta. E ótima resposta do professor Albertão. Albertão, rapidamente aqui, no minuto final, como é que você vê a questão da corrupção, que parece que pegou todos os partidos, inclusive o PT que você ajudou a construir? Existe solução, pelo menos a médio prazo, para acabar, inclusive esses roubos, seja da merenda, seja da Petrobras? Existe um mecanismo, você enxerga um jeito de acabar com a corrupção no Brasil, ou pelo menos minimizar bastante? Olha, o capitalismo ele é corrupto da sua natureza. A natureza do capitalismo é corrupção. Então a gente vai ter sempre que acreditar que enquanto o homem estiver voltado para obter dinheiro a qualquer preço, a qualquer custo, percebe? Vai haver corrupção. Agora, o que está acontecendo no país é bom que a gente deixe claro. Existem corruptos que estão sendo condenados, e existem corruptos que estão sendo absolvidos por conta o simples poder discricionário de alguém. Porque você veja, estão acusando o Lula de ter um triplex. Aí disse que tinha lá uma offshore que era o dono do triplex. Aí depois descobriram que a mesma organização panamenha era também dona do triplex dos Marinhos lá em Paraty. Aí acabou. Ninguém mais fala nisso. Aí transfere para São Paulo, para o Ministério Público de São Paulo cuidar. Pelo amor de Deus, é vergonhosa a forma como o judiciário está tratando essa questão da corrupção. É óbvio que não está combatendo a corrupção. Ele está selecionando a quem combater. A corrupção é algo endêmico nesse país. Nem o Moro da gente. Infelizmente é algo endêmico. E aí, quando entra alguém que quer destruir um projeto de nação, ele escolhe quem é que ele vai acusar. Isso é que tem que acabar. Isso que a gente não pode acreditar. Quem acredita que o Sérgio Moro é um paladino da justiça vai quebrar a cara, porque a história vai mostrar uma outra coisa. O Sérgio Moro é alguém que está disposto, é um serviçal do imperialismo. Gente, obrigado pela audiência. Essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Albertão, obrigado por você ter vindo. Estouramos o tempo já. Pô, me desculpa, mas é que ficou só na pergunta, a gente podia ter se jogado mais nas conversas. Não vai ter oportunidade. Vamos trazer ele outras vezes aqui, com certeza. Essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Procure, inclusive essa entrevista eu vou colocar nas redes sociais, tá bom? Procure a nossa página, Tribuna Livre Roberto Samuel, curta a nossa página e ajude a gente a divulgar esse espaço democrático. Um abraço e até o próximo programa.